Seminário 10 requisitos se alguém desejar ir para os céus. Olá, gente! Pastor Dr. Luiz de Matos gravando agora o vídeo de número 8 do nosso grande seminário evangelístico, 10 requisitos necessários para alguém ir para o céu. Ainda estamos no primeiro requisito. Encerramos o vídeo anterior falando a respeito das pessoas que não se preocupam com a ética, especialmente a ética cristã, a ética divina, e vivem uma vida torta, leviana, vivem na prática da mentira, do engano, vivem uma vida de depravação. Amados, nós não precisamos sermos religiosos para entendermos que Jesus não pode compatibilizar-se com indivíduos que vivem dessa maneira. Gente, Jesus não pode conviver com pessoas que vivem de forma dissoluta. Por quê? Porque a natureza de Jesus, a natureza de Deus, não permite. Meus amados, o nosso primeiro requisito, início desse grande seminário, para que alguém possa ir para o céu, é abrir o coração para Deus, é abrir o coração para Jesus, porque Jesus não arromba portas. Olha, meu amado, sem abrirmos a porta da nossa vida, a porta do nosso coração para Deus, para Jesus, Ele vai permanecer do lado de fora. Nós temos que entender que o nosso corpo, ele funciona como sendo a habitação do Espírito Santo de Deus, sendo por essa razão o mínimo da exigência de uma vida de retidão, de uma vida honesta, de uma vida que possua pelo menos um mínimo de santificação. Amados, nós não podemos viver agredindo o nosso corpo físico, olvidando, esquecendo-se, sem dar a devida valorização à ética cristã. Ok? Vamos ler o que nos ensina Paulo quando escreve 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, onde ele, através da nossa Bíblia, nos ensina alguma coisa sobre isso. Lá está escrito assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, que é proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque Deus é santo e exige santidade. Observe nesse versículo, meu amado, que se nós estivermos na conformidade da vontade de Deus, Ele exerce o papel de nosso dono. E foi Ele quem nos criou, nós somos criaturas dele. E Ele sendo o nosso dono, nós não podemos viver da maneira liberal que eventualmente nós desejamos viver. Temos que nos preocupar com os interesses, com a vontade, com as exigências do nosso dono. Você também pode ler Salmo 99, verso 19, pode ler 1 Tessalonicenses 4:3, pode-se ler também 1 Tessalonicenses 4:7. Jesus não pode viver em harmonia ou em conformidade com determinado modo de vida, porque isso é absolutamente contra a sua natureza. Porque a natureza de Jesus ela se caracteriza
pela santidade, pela santificação. Ora, todos aqueles que vivem sem a prática cristã não podem, portanto, possuir Jesus em suas vidas. Então, amados, o que fazer? Como proceder? Essas pessoas precisam abrir seu coração para Deus. Essas pessoas precisam modificar a sua maneira de viver, porque a Bíblia diz, a Bíblia é muito clara, a Bíblia é categórica. Sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 12, verso 14. Gente, isso é sério demais. Isso é sério demais para não chamar a nossa atenção, um mínimo de cuidado nesse sentido da nossa parte. Todos aqueles que mantiverem sua vida na contramão de Deus, jamais chegarão na vida eterna com Jesus ali no céu. Porque quem anda para o norte nunca vai chegar no sul. Pensem nisso, meus amados. Pensem nisso. Vida incompatível com a natureza de Jesus é incompatível com a sua presença em nossas vidas. Uma questão de incompatibilidade. Paulo ensina alguma coisa sobre isso quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo. Vamos ler lá, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, podendo também se ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Convém, pois, que o homem seja irrepreensível. Meus amados, irrepreensível. Quisera eu, neste momento, fazer um estudo dos conceitos que envolvem essa palavra. Ok? Mas Paulo continua. Marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro. Olha, meu amado, quanta exigência nós temos claramente definidas aqui, indicando que a nossa vida precisa ter um mínimo de ética cristã. E 1 Tessalonicenses 4, e 3 diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus, que vos abstenhais da prostituição. Meus amados, definitivamente, vida torta, pá virada, enrolada, cheia de mentiras, na prostituição, não se dá com a santificação e, portanto, não se dá com as exigências de uma vida daqueles que pleiteiam ir para o céu com Jesus. E tem mais, não importa a natureza do comportamento que fere a ética cristã, ok? Eu quero citar aqui uma passagem bíblica para fortalecer esse meu ensinamento aqui. O ensinamento tem que ter Bíblia, o ensinamento tem que ter base na Bíblia, ok? Então vamos trazer aqui uma passagem bíblica para justificar esse nosso comportamento, essa nossa exigência, esse nosso ensino, ok? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, nos apresenta uma lista de grupos de pessoas que não podem entrar no céu. Meu amado, por favor, presta atenção. Por favor. Está escrito assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está aí, meu amado, está aí.
Está aí. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Por favor, é a Bíblia que está registrando e nos apresentando isto que eu estou lendo para vocês. Não erreis para chamar a nossa atenção, não erreis, para que não erremos. Porque é muito comum, meus amados, nós nos enganarmos a respeito dessas coisas. E o pior, empinarmos o nariz e acharmos que estamos certos. Meus amados, não se vai para o céu porque se deseja ir para lá. Não se vai para o céu simplesmente por escolha nossa. Como também não se vai para o inferno em função de uma escolha de livre consciência. Meus amados, a Bíblia apresenta a realidade. Devemos estar atentos quanto às coisas que dizem respeito à vida eterna, senão vamos cometer enganos a esse respeito, nos daremos mal e isto pode significar a nossa perdição eterna. Ok? Nós vamos dar sequência nesse estudo no próximo vídeo, chamando a atenção das pessoas, que nós temos que ter o cuidado de vivermos uma vida dentro de um mínimo de exigências da ética cristã, porque nós precisamos da companhia de Jesus em nossa vida, porque é Ele que nos levará para o céu. Como conseguir isso? Estamos orientando em todo esse seminário, onde o primeiro requisito é abrir o coração para Deus. Ok, meus amados? Obrigado por todos vocês. Não esqueça de deixar o like. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Andando com Jesus, do Dr. Luiz de Matos, no YouTube. Ok? Também te convido para assistir esse seminário inteiro, desde o primeiro vídeo até o último. Fiquem com Deus. Obrigado, gente.